A política indigenista brasileira tem passado por uma série de polêmicas envolvendo o governo federal. A sociedade também questiona algumas atitudes por parte dos próprios indígenas, como, por exemplo, as constantes cobranças de pedágios em rodovias. E sobre esses assuntos, nós vamos conversar agora aqui no Jornal do Meio-Dia com o coordenador do Distrito Sanitário Especial Indígena de Cuiabá, Aldimar Rocha. Boa tarde, coordenador. Boa tarde, Lúcio. Estamos aqui para, Coordenador, de princípio, agradecer essa oportunidade de estar falando de um tema não tão conhecido, né, pela sociedade, que é a saúde indígena. Saúde indígena que a gente já viu muita denúncia de que é muito, mas muito mal cuidada. Por quê, hein? A saúde está passando, Lúcio, não só a indígena, né, mas vou falar especificamente da indígena. Está passando por um momento de transição muito importante. Nós já tivemos uma CESAI, que é o nosso órgão superior nacional, Secretaria Nacional de Saúde Indígena, com um orçamento que hoje ele deve estar em torno de 50% a 60% do que já esteve no passado. No entanto, a gente precisa crescer, melhorar, fazer mais com menos. Este é o grande desafio que a secretária nacional, Silvia Waipi, que é uma indígena, que está hoje conduzindo essa pasta, tem. Que é passar para nós, que nós precisamos fazer muito mais com menos. Mas os índios parece que hoje, não só na saúde, né, mas de uma forma geral, eles não têm prioridade nenhuma, não é? A sociedade não dá essa prioridade, né? A gente tem visto que os indígenas... E o governo dá? Dá. Nós temos uma boa estrutura de saúde para cuidar do indígena. E não poderia ser diferente. Quando quer abrir as terras indígenas para as mineradoras multinacionais, estão dando atenção para os índios ou não? Olha, Lúcio, nós temos algumas situações de indígenas. Vou falar do nosso distrito. Nós temos etnias, nosso distrito tem 10 etnias. É muito complexo, é uma complexidade muito grande. Nós temos etnias que vivem uma condição de vida razoável, porque evoluiu com o decorrer do tempo, começou a crescer, produzindo algumas coisas. Mas nós temos etnias que estão passando por necessidades de alimentação. Inclusive, o nosso distrito está trabalhando com um projeto nutricional para uma etnia, porque está passando dificuldade de alimentação. E aí, o que a gente pensa? O que eu penso? Que apesar de não ser da minha pasta saúde, mas quando você fala de alimentação é saúde. Nós temos terras indígenas grandes, áreas grandiosas. São mais de 2 milhões de hectares somente dentro das 10 etnias que eu coordeno, que eu trabalho. E você tem pessoas passando fome. Eu penso que nada mais justo do que dar a essas pessoas a oportunidade de escolher. Quem quer cultivar, quem quer fazer turismo, quem não quer. Mas eles são cidadãos que eu acho que eles precisam ter o direito de escolher o que querem. Pois é, falando nesse direito da escolha, como que é esse trabalho de saúde com os povos indígenas, principalmente esses mais distantes, esses que não têm tanto contato assim e que ainda sentem uma certa resistência quando se falam de injeções, de alguns tipos de medicamentos? É um desafio, Nayara, muito grande. Porque nós temos que levar essa saúde ocidental, que nós conhecemos, que nós praticamos, com uma interculturalidade para participar juntamente com o que eles conhecem. Nós não podemos chegar lá de forma alguma, chegar, olha, acabou os pajés, acabou as raízes, agora é comprimido, injeção. Não podemos. Então a gente tem tentado levar, fazendo essa junção. O senhor fala aí de respeitar um pouco mais essa cultura tão desrespeitada das nações indígenas. Elas precisam e são respeitadas. Nós temos exemplo, eu vou te dar um exemplo prático que aconteceu há poucos dias. Há poucos dias, o governo federal, através do DICEI, transportou um pajé de uma aldeia distante para levar a UTI de Rondonópolis, porque na cultura e na crença deles, a criança que estava na UTI precisava do pajé para sobreviver. E nós fizemos esse transporte, porque não dá para chegar ao indígena e falar, não, a sua cultura não vale mais nada. Nós vamos agora cuidar com medicamento. Então, assim, esse desafio, a CESAI, o DICEI, o governo federal tem feito com maestria, de respeitar o conhecimento dos indígenas, usar essa medicina dos indígenas juntamente com a medicina que nós estamos levando, que é principalmente e exclusivamente a atenção básica. Uma questão mais ampla. O senhor agora há pouco falou o seguinte, olha, tem 10 etnias aí que juntas têm mais de 2 milhões de hectares. A gente pode entender o quê? Que o senhor quis dizer o seguinte, olha, tem gente passando fome, precisa melhorar a alimentação deles, mas tem muita terra para pouco índio, é isso? Eu entendi bem ou não? Não. Eu quero dizer o seguinte,
É difícil você admitir que a pessoa tem uma área e vê o filho passando necessidade de alimentação, porque o governo não permite que ele trabalhe alguma coisa nessa área para suprir a alimentação. Tem gente até hoje que acredita que cada índio que nasce ganha um salário do governo. Tem gente que acredita. E isso não é verdade. O índio, ele leva uma vida difícil para sobreviver. Falando dessa vida difícil, o senhor falou um pouquinho de como é, inclusive, a logística. E a verba e o dinheiro para isso? O dinheiro vem da CESAI, Ministério da Saúde. Nós temos uma estrutura muito boa, como eu disse no passado, de veículos, de equipe. Nós temos 17 equipes multidisciplinares de saúde indígena espalhadas nessas 10 etnias que contemplam 18 municípios. São 10 médicos, são 17 enfermeiros. Então, as equipes estão lá nos polos, dentro das aldeias, cuidando da atenção básica. E fazendo de tudo para que a gente preserve esse indígena lá na atenção básica, sem ter que vir na cidade. Mas quando surge uma demanda de algo que não é mais atenção básica, passou para secundária, esse índio é transportado para o Sistema Único de Saúde, não sem privilégios. Ele vem com o encaminhamento, requisitando o exame ou um especialista, e ele espera agendar. Quem agenda é a Central de Regulação do Estado, e aí a gente transporta ele para esse atendimento. Temos 4 casais que dá a eles esse respaldo de permanecer enquanto faz seus exames, faz o seu tratamento e depois retorna para a aldeia. Então, assim, o governo federal cuida muito dessa questão. Coordenador, muito obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço essa oportunidade de poder levar para a sociedade um assunto que não é, assim, eu diria, tão atrativo, mas que precisa ser olhado com carinho. Porque lá na aldeia tem cidadão, ser humano, jovem, criança, idoso, que precisa ser olhado com carinho, e nós estamos tentando fazer isso todos os dias que a gente tem enfrentado isso, desde outubro que eu estou nessa luta. Muito obrigado pela oportunidade e espero que a gente possa se ver novamente para falar de coisas ainda melhores. Obrigada, coordenador.